Conheci o Kaká em 2003, se eu não estou enganado. Eu conheci o Heliclama numa das fases mais difíceis da minha vida. Eu conheci o Kaká através de pessoas, mas eu nunca ouvi falar da pessoa dele. Eu estudava na faculdade, na PUC Minas, em Belo Horizonte, e o irmão do Kaká, o Igor, ele era da minha sala, ou eu era da sala dele, né? A gente estudava na mesma sala, na faculdade. Eu comecei a envolver com a galera que era meio que... galera meio da bagunça na escola. Então lá eu comecei a fumar e acabei conhecendo outras drogas, envolvi no mundo das drogas. Tive um certo problema com família, eu estava em situação de rua, né? Eu vim de uma cultura muito diferente, de uma família totalmente assim, né? Não bem conscientizada. Ele estava iniciando a comunidade Heliclama, cuidando dos moradores de rua, dos usuários de drogas, e ele passava muitas necessidades lá. A primeiro momento uma experiência mesmo, foi eu conhecer uma nova fase da minha vida. Até que um dia eu fui acolhido através do Kaká. Tinha muitos internos e poucos recursos. Faltava dinheiro, faltava comida, faltava tudo para eles. E aí estourou uma guerra no meu bairro. Nessa época, meus amigos, né, começou uma guerra mesmo, uma guerra do crime organizado. A gente teve problema com água, teve problema com luz há 18 anos atrás. E um dia o Igor comentou com a gente, o meu irmão tem uma comunidade e ele tá passando uns apertos lá e ele tem uma Kombi velha, que ele busca doação no Ceasa. Ele tinha uma Kombinha bem velha, assim, bem detonada a Kombi. Até o dia que eles assassinaram um amigo, um grande amigo meu, Paulinho, na porta do meu trabalho. E aí eu tive a consciência minha despertou, falei assim, cara, tá mais perto do que nunca essa realidade mesmo, do crime, da droga. E a galera da sala que morava em Contagem, a gente tomou uma decisão, poxa, fala para ele buscar a gente então à noite, no final das aulas, da faculdade, e a gente dá a grana da passagem do ônibus para ele. E assim ele fez, começou a buscar a gente na escola. Por onde você andou? Nessa cidade, por onde você andou? Na cidade de Contagem, por onde você andou? Nessa cidade, por onde você andou? Na cidade de Contagem. Kaká e Rogério, Kaká e Rogério. É melhor ser dois do que um. Kaká e Rogério, Kaká e Rogério. 18, 18, 18. É melhor ser dois do que um. Nessa cidade, por onde você andou? Na cidade de Contagem, por onde você andou? Diz aí, nessa cidade, por onde você andou? Na cidade de Contagem. É melhor ser dois do que um. No Rancho do Pilão, 50 homens dividem o espaço e as atividades rotineiras, como limpar, preparar e cozinhar. Há também espaço para arte, lazer e diversão. É uma grande família que reaprende e nos ensina a viver com saúde, harmonia e paz. Uma alegria muito grande que trouxe para mim. Graças a Deus, hoje eu tenho saúde, tenho paz, tenho tranquilidade, né? Tenho uma família que verdadeiramente, né, vai ser por toda a vida. Quando eu estava no Heliclama, 18 anos atrás, né, e quem ficava lá era só o Kaká. Ele morava com nós, né, dentro do sítio. Ele abriu mão de deixar de morar com os pais dele. Ele ainda estava namorando com a esposa dele, com a Carla. Aí depois noivou. Mas como ele também, assim como eu, ele estava muito envolvido no evangelho, naquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele enfrentou. Aí eu tive a decisão, falei assim, cara, eu preciso de ajuda. Aí onde entra o Kaká. Ele continuou, ele perseverou e foi até o fim, da forma que está acontecendo hoje. Kaká, uma das maiores dificuldades talvez que vocês enfrentam aqui é a situação financeira, porque vocês não cobram das pessoas que chegam até aqui. Como que funciona esse procedimento? Justamente, a gente não cobra porque a gente acredita que realmente, primeiro que a maioria deles não tem condição de pagar.
onde um salário mínimo, a cesta básica hoje, não é qualquer família que pode pagar. Nesse período, eu fui para uma célula. Essa célula era na casa da mãe do Kaká. Quando eu fiquei sabendo que tinha um homem que abriu mão do sonho dele de ser um jogador de basquete para viver o sonho de Deus, ele entregou a vida dele para cuidar de outras pessoas, eu procurei essa realidade, eu procurei essa comunidade. E aí um dia nós fomos fazer um encontro na praça. Aí essa reunião na pracinha, chegou lá, o Kaká chegou com violão. Não sei nem se ele lembra disso, mas foi engraçado que ele chegou com o violão e estava tocando e de repente tinha uns moradores de rua na praça. Ele foi lá conversar com os caras, estava abraçando o pessoal, conversando. Eu fiquei olhando, falei, nossa, cara doido, né? Tipo, chegou lá abraçando os caras tudo, os caras estavam na rua. Quando eu cheguei em casa e contei para minha família, para minha mãe, que eu não conseguia mais ter controle da minha vida, e a referência que já tinha em Contagem era a comunidade Ele Clama. E aí eu não voltei a usar, estava na rua usando, né, com a galera, com os amigos. E cheguei nessa comunidade, eles me acolheram, eles me abraçaram. Nessa intensidade, uma noite, cheguei em casa, passei a noite assim usando, e eu pensei comigo, falei assim, amanhã eu vou me internar, eu vou lá para a clínica do Kaká. Na época era muito, hoje só de ver hoje a comunidade, pra gente é um uau, porque no começo, na época, era muito estranho, velho, porque a gente viu o esforço do próprio Kaká, a esposa dele que saía para pegar as doações de pão. E aí eu fui para o Ele Clama me tratar, aonde iniciou um processo na minha vida de restauração, de recuperação, que foi, para mim, assim, foi o divisor de águas na minha vida. Tem o caso do Adriano, que veio de São Paulo para cá andando, e uma irmã de uma igreja trouxe ele para cá. E a história dele é muito linda, porque ele foi espancado pelo pai e virou menino de rua. E ele não quer mais ir embora, ele não quer ir mais para São Paulo. Ele quer morar aqui com a gente, porque ele fala que nós somos a família dele. Os primeiros anos de casado foi assim, foram muito difíceis. Hoje eu vivo assim, a melhor época da minha vida com o Kaká. A gente amadureceu muito, um respeita muito o outro. Mas no início eu casei, né, com 21 anos e eu ainda tinha aquele sonho, né, de toda menina, do marido chegar no horário, tudo certinho, bonitinho, e o Kaká, assim, totalmente envolvido, né? Eu estava sendo fiel ao que Deus estava colocando no meu coração. Havia uma sementinha que Ele tinha plantado no meu coração. Aquela semente, ela podia se virar uma árvore, como a Bíblia fala, que é uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela transformasse numa árvore, ela poderia ter muitos pássaros que poderiam morar naquelas árvores, daria sombra para os animais, e foi isso que aconteceu. Essa semente, ela estava sendo preparada para se tornar uma grande árvore, para dar abrigo para muitas pessoas. Depois do almoço, lazer é o que não falta na fazenda. Tem até futebol com direito a gol e comemoração. A gente morou 1 ano dentro do projeto, né? Foi difícil? Foi, mas ao mesmo tempo foi uma experiência assim, muito gostosa, que eu fiquei muito próxima dos meninos e os meninos cuidavam muito de mim, assim, foi legal, assim, foi importante para mim viver esse tempo que eu vivi lá. Eu tenho eles assim como irmãos, como amigos, como companheiros. Eles brincam me chamando de mãe, mas assim é um amor muito, muito grande mesmo que eu tenho por eles. E eu tinha que pensar em água, luz, eu tinha que pensar em alimentação para todo mundo todos os dias e mais, em conteúdo para essas pessoas, ocupá-los, aquecer o coração deles com a ideia de ser uma família ali, de morarmos juntos, de compartilharmos de um ambiente, de respeitar um ao outro. Então, tipo assim, a minha vida social, ela sofreu um impacto
enorme, enorme. E aí eu lembro de um momento assim, que foi um momento marcante assim na nossa vida como casal, que foi uns adolescentes, né, que estavam no Heliclama e não podia mais ficar adolescente na instituição, né, menores. E aí a gente precisou cuidar desses meninos em casa. Meu irmão, minha irmã, meus amigos estavam se preparando para fazer faculdade, passando na federal, o outro entrando na faculdade XYZ, eu estava morando com a população de Rua de Contagem que estava cada dia mais migrando para esse sítio, sem eu vir na rua buscar. E aí eu comecei a ter vontade de ter filho, ali já com meus 5 anos de casada, eu já quis ter filho. E a Sara veio e foi uma companhia muito grande. A Sara, não, eu falo que a Sara, ela, eu nunca mais me senti só, porque você ser casada com uma pessoa como o Cacá é muito bom. Ele é alegre, ele é extrovertido, ele é cheio de vida, ele é cheio de amor, mas ele é uma pessoa assim do mundo. Ele é de todo mundo. Então eu ainda me sentia só. Mas aí veio a Sara e foi tão bom que eu quis ter mais. Aí veio a Ana, que é assim, luz todos os dias. E aí eu pensei em esperar mais um pouquinho e veio José, né? Mas foi tudo no tempo de Deus. E o José, ele representa um tempo de governo, né? O José chegou e trouxe um novo tempo, assim, na nossa vida. E o que me marcou mais, sabe, assim, que isso é um motivo que me emociona, é que eu tinha descoberto um amigo que eu nunca tinha tido antes. Eu tive vários amigos, mas nenhum amigo me marcou tão profundo como a minha amizade com Jesus. Ele me supria. Eu não tinha problema, sabe? Eu não sentia falta. Eu era pegar um violão, foi onde eu aprendi a tocar violão, um tecladinho, uma gaitinha. Numa noite, talvez solitária, com aquele tanto de morador de rua passando mal muitas vezes. Eu dormi num quarto com 7 homens, um quarto que tinha uma beliche e uns 4 no chão, de cima da escrivania. O sítio lotado, com barracas em volta. Mas ali era ali que realmente eu vi que eu não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada. Eu só precisava fazer aquilo que ele estava me mandando fazer. Isso me completou completamente. Tipo assim, não sentia falta da minha família, não sentia falta dos meus amigos, não sentia falta de vida social. Eu fiquei mais ou menos 4 anos sem me relacionar com mulher nenhuma. Não tinha mais namorada, não tinha mais nada. Eu já tinha visto a Carla já, mas nós não éramos namorados. O namoro começou depois de um tempo. Eu tinha Jesus. Eu tinha Ele do meu lado, eu tinha minha fé. Eu tinha uma missão que eu estava disposto a dar tudo por ela. Quando eu olho para minha vida hoje, bem estabelecido, casado, presidindo uma instituição, né, desenvolvendo a minha vocação, o meu trabalho,
todo o meu propósito de vida em uma grande escala, eu sou muito grato. Eu tenho que agradecer, sim, ao Cacá, primeiramente a Deus, porque eu acredito que toda essa transformação, tudo que Deus fez na vida do Cacá, foi um processo onde iniciou, onde despertou muitas coisas. Então o Cacá hoje, ele é uma pessoa assim que verdadeiramente, como igreja, como pessoa, como servo de Deus, ele é uma referência na minha vida. Ele é uma pessoa que verdadeiramente o que ele fez por mim, o que a igreja se expôs, nenhum salário, dinheiro nenhum teve condições de fazer por mim. Estou muito feliz, cara, muito grato pelo não, pelo sim que o Cacá falou. O sim dele conseguiu me alcançar também. E hoje, resumindo, eu estou no estado do Amazonas. Nós estabelecemos uma comunidade de Reclama lá também, tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em fevereiro. E assim como um dia eu fui ajudado, hoje a gente tem dedicado nossa vida também para ajudar pessoas. E totalmente com o exemplo de vida do Cacá Menezes. Ter amizade do Cacá ao longo desses anos, para mim é um grande ganho. Ter um amigo, um irmão, uma pessoa que eu sei que eu posso contar, uma pessoa que eu tenho o prazer de falar dele para outras pessoas, né? Às vezes uma pessoa vem me contar uma história, né? Fala assim, nossa, estou querendo abrir um projeto. Eu falo assim, cara, você tem que conhecer o Cacá. O Cacá é fantástico. Não, ele não só vai te apoiar, mas se deixar, ele vai entrar nisso junto com você e vai fazer acontecer. Por quê? Porque a fé que ele carrega, ela é contagiante. Um dia me contagiou e eu hoje servir as pessoas, fazer isso, é essas 3 palavras assim que eu carrego hoje assim na minha vida: fé, esperança e gratidão. Durante toda a trajetória da minha vida, a gente está sempre lutando contra o medo do amanhã, né? Porque para você viver a agenda de Deus, para você viver em prol das pessoas, você não pode estar preocupado com o amanhã. Você tem que estar disposto a fazer as coisas hoje. O agora, a agenda do presente é a agenda que transforma.